Como é que é o seu nome inteiro, de solteira? Meu nome é Annegret Karin von Knobelauch. Como é o nome dos seus pais? É Franz von Knobelauch e a mãe Alice, nascida Rosang. Ela era da família Rosang, lá da rua 15 de novembro? Não, da Rosang aqui, da família nossa, nessa terra aqui mesmo. Essa terra foi comprada pelo Heinrich Rosang, meu bisavô. Você nasceu em que data? 19 de novembro de 38. Você conheceu uma Blumenau que nós não conhecemos mais. Sim. O que mais você lembra de Blumenau que eu não conheço? Relacionada à cultura. Sim, a cultura, a língua e muita parte, muito da tradição também. Dentro dessa cultura existia o canto, o teatro, a música, a dança. Sim. Qual desses itens você mais participou? A música. Como? Eu estudei na escola de música do Teatro Carlos Gomes e um professor particular, Franz Baumgarten, desde 7 anos de idade. Eu frequentei sempre música e o Teatro Carlos Gomes, que como é hoje, não. Na época ele era bem mais pessoal e a música era em primeiro lugar antes de tudo. Qual é a diferença de hoje para a época, com relação à prática musical? Olha, até a prática musical está sendo, eu acredito, está sendo mantida. Com a escola, os professores, claro, na época eram outros professores. E as pessoas cantavam porque Sim. elas queriam preservar a tradição ou porque elas amavam cantar? Olha, eu diria ambas as coisas. Por amor à música e também a comunidade era na época muito unida. Era uma coisa muito boa. Em torno da cultura. Em torno da cultura, principalmente a orquestra do Carlos Gomes. Era uma coisa especial, muito, muito boa. Depois eu quero saber mais sobre isso. Franz Baumgarten, eu já li alguma coisa sobre ele e ele é muito pouco lembrado na Blumenau atual. Sim. Fala alguma coisa sobre uma peculiaridade dele. Eu sei que ele veio da Alemanha. Sim. E como é que você conheceu e como ele trabalhava a música no Carlos Gomes? Olha, o Franz Baumgarten, antigamente, ele morava aqui na rua Paraíba com a esposa. É lá que eu comecei os primeiros ensinamentos de piano, no início, né? Mas depois ele passou a ser até um maestro também no Teatro Carlos Gomes, até que veio Heinz Gaia e depois aí para frente, né? Sabe que ele foi professor do seu Rico, Não. o que fundou o Cavalinho Branco? Ah, é? Não sabia. Ele criou um grupo musical com o seu Rico. Sim. E ele ensinou ele a tocar a gaita, que depois ele fundou o Cavalinho, e isso vai, uma coisa puxa a outra, né? E me interessou. E ele fundou também a Banda Municipal de Blumenau. Sim, também. Então, é muito pouco divulgado tudo que ele fez, nós já tentamos escrever um pouco sobre ele. E se você tiver algum papel, algum documento que eu possa enriquecer esse trabalho, para deixar ele na história. Eu acho que eu não tenho, não. Nem uma foto, não. Poucos registros. Diz que ele tinha um bar. É uma pena. Onde as pessoas se encontravam para falar de música. Sim. Saindo do Carlos Gomes, você falou que você participou da orquestra do Hans Gaia, que é outro nome da música. Sim. E, pelo que eu soube, pelas palavras do senhor Victor Sassi, ele foi injustiçado quando ele foi antecipadamente aposentado após ele fazer uma obra. Fale um pouco sobre. Isso é um registro que fica para as próximas gerações e pesquisadores. Sim, eu sei assim. Eu tenho queimado produções suas e eu conheço também É a fala do seu Victor Sassi. Digamos, o extremo desespero de um artista de se desfazer de uma obra sua.
Que mágoa profunda esse homem teve para chegar a esse extremo. Eu fui aluno dele pelo segundo, e posteriormente até, não posso dizer que fui amigo dele, mas eu conversava com ele algumas vezes, inclusive quando ele estava doente aqui no Menal, e a gente sentia a mágoa dele. Ele era um homem ferido no seu brilho, e com uma injustiça fantástica. Ele jamais mereceu esse procedimento, esse esquecimento, esse ostracismo. Ele deslocou-se para Navegantes e praticamente ficou alijado de qualquer processo de governação. O próprio sepultamento dele foi assim, triste, porque ninguém compareceu. Foram pouquíssimas as pessoas que foram prestar a homenagem de sepultamento desse grande homem. Muito pouco. Alunos, autoridades, muito pouco. E um detalhe, não sei se vocês conhecem, não sei se apareceu, ele não tinha falange no dedo. Tocava piano com um pouquinho. Que seria, talvez, não um detalhezinho, mas também não sei porquê, aonde que tinha perdido, mas eu acho que na história dele isso faz parte, né? Para um pianista, não ter a falange é significativo. Então, ficou marcada essa falta de reconhecimento. Ela só ocorreu depois da morte, com a denominação auditória da estátua, mas em vida, pelo menos no fim da vida, quando ele merecia mais o reconhecimento, ele foi um tremendo injustiçado. Isso é um registro que fica para as próximas gerações e pesquisadores. Sim, eu sei assim, falar alguma coisa dele mesmo, quer dizer... Ele fez várias óperas, né? Ele juntou grupos corais. Sim, o Carlos Gomes, ele escreveu, outras também, que agora não lembro do nome. Eu participei pouco da orquestra. Eu tocava com a orquestra com a Hans Gaya no piano, né? Mas muito pouco. Yeah. Eu tive mais... Como é que ele era como pessoa, Negrete? Olha, eu adorava ele. Muito mesmo, porque naquela época ele estimulava muito a música, principalmente os alunos mais novos, os jovens. Um dia, muito interessante, eu tinha preparado o concerto de Haydn para tocar com a orquestra do Carlos Gomes, do Hans Gaya. E antes disso, eu estava no palco atrás, já preparada, né? E ele também como maestro. Eu achei nervosa, um pouco preocupada. Ele passou a mão na cabeça e disse assim, Karin. Ele sempre me chamava de Karin. É o teu segundo nome? É, Karin. Aí, Karin, vai dar tudo certo. Sabe o que? Você tem que pensar que lá no público, os que estão sentados lá, são tudo cabeça de repolho. E nem sabe cantar como você. Vai. Aí a cortina abriu e eu fui e deu tudo certo. Que maravilhoso. Foi uma noite maravilhosa. Aproveitando essa deixa, eu quero deixar registrado que o alemão na intimidade, quando o nome é uma composição de dois nomes, ele chama sempre pelo segundo nome. O que causa uma grande confusão no Brasil quando esse nome é abrasileirado. Sim. E geralmente é abrasileirado o segundo nome, aí vai lá nos documentos alemães, tem aquele nome comprido. Sim. E a pessoa não entende nada de onde veio aquele nome. Exatamente. Então, na casa, no interior, no seio familiar, o segundo nome. O seu é a Negrete Karin von Knobloch. Sim. O maestro Hans Gaya, como era seu amigo, ele chamava de Karin. Sim. Exatamente. Muito bom. E depois ele foi para o Centro Cultural 25 de Julho, que você ajudou a fundar, né? Sim. Você é uma dos nomes do 25 de Julho. Meu pai mais 5 homens, né?
foram os fundadores do Centro Cultural 25 de Julho. E o Hans Gaia foi junto quando ele foi aposentado, meio que ele lá ficava com o Bubik, junto do no coro. Conheci, E ele trabalhou, você cantou com ele no Centro Cultural 25 não, de Julho? eu nunca cantei em coro porque eu não tive uma voz. Eu entendi, era o piano, né? Boa, era o piano meu. Bacana. E no Falando ainda no piano, Você tem piano? Ele incentivava muito também outras escolas de música para nós, no piano. Então, tivemos em Curitiba, na Escola de Belas Artes do Paraná, algumas aulas e concertos lá no Teatro Guaíra, e bons momentos também de música, um ensinamento assim muito bom, no tempo que o Hendrik Joles esteve aqui também, e assim... E quando foi a última vez que você viu o Hans Gaia? Se não foi uma pergunta pertinente. Foi no 25 de julho, mas não lembro a data, não. Faz muitos anos. Claro, eu conheço a Negrete eu conheci a Negrete na década de 1990, já envolvida com causas culturais, Sim. com o patrimônio histórico, sendo que ela foi presidente da Associação dos Proprietários do Patrimônio Histórico. Ela conheceu o trabalho do professor Vilmar Vidor. Conta um pouquinho sobre essa época. Você ficou muitos anos presidente da associação, né? Da associação, não muitos anos, não. Eu me lembro quando você não quis mais. Foi pouco tempo, Mais de uma gestão, que eu lembro. Uma gestão, mais ou menos. Sim. E aí, naquela época, existia um registro das casas históricas de Blumenau, feito pela FURB, e tinha uma associação que tinha direito a participar de comissões na prefeitura e a decidir sobre o futuro. Existia um fundo para onde ia esse dinheiro do fundo, o que deveria ser preservado. A Negrete também tinha um irmão que tinha esse mesmo ideário. Sim. De preservação. Afinal, são dois filhos de um arquiteto famoso na cidade. Sim, é verdade. O seu pai era o Franz, né? O Franz von. Ele projetou o que de importância em Blumenau que você lembra? Bom, ele fez diversas obras. Ele tinha uma firma construtora e com essa firma ele tinha os homens que eram ensinados por ele, né? Carpintaria, pedreiros, etc. Então, as obras assim em destaque, que eu lembro ainda, era a torre da Igreja Evangélica Luterana Blumenau Centro e principalmente a planta do Teatro Carlos Gomes, na década de 30. Ele chegou a ter contato com a obra de Heinrich Kroberger. Na maternidade, Sim, Kroberger também. Agora, do Kroberger eu não sei falar muito. Não, mas na maternidade ele teve uma ampliação. A antiga maternidade, hoje a esquina lá do... Sim, ele fez a terceira parte, porque tinha só duas, e a terceira foi ele com a empresa dele, né? Ficou muito interessante porque ele respeitou o projeto do Kroberg. Sim. E ele inteligentemente criou um elemento que a pessoa que não sabe que é uma ampliação pensa que isso foi sempre feito junto no projeto original. Ele fez igual, sim. Era muito importante na época. Muito interessante. E na arquitetura, você conversava muito com o seu irmão sobre a obra do seu pai? Não, muito pouco. E ele falava o que da casa em Palmito, da casa de Palmito? A casa de Palmito ele construiu em 1928 ou 29. Ele construiu a casa de Palmito, porque ele viu que aqui em Blumenau, aqui em Santa Catarina, havia muitas palmeiras. Eu quero fazer para mim uma casa diferente. Eu vou fazer a casa de Palmito. Como era o nome do seu irmão? Então, a gente pode dizer que o Heinz von Knobloch também era um arquiteto? Não, é modo de falar, eu já vou explicar para você. Como a pessoa gosta do piano, sim, gosta da pintura, gosta de escrever, a arquitetura é uma arte. Sim. A pessoa é um arquiteto. Sim. Aí ele vai para a faculdade pegar o diploma, mas ele, na essência, ele é um arquiteto.
Como o sim. Hans era filho do Franz, que era um arquiteto que fez várias obras em Blumenau, o Hans também tinha na veia a arquitetura. E ele quis construir uma casa diferente usando material da terra. Sim, Outro é dia, isso, Negrete, vamos continuar conversando. Outro dia, alguém me chamou para olhar o ginástico, que a pessoa acreditava que era o ginásio coberto do Colégio Pedro II. E aí, como toda pesquisa que eu faço, eu encontro um fiapo e vou puxando esse fiapo. E aí nós descobrimos que o ginástico é um espaço das sociedades de imigrantes alemães, não só em Blumenau, mas em Porto Alegre, em São Bento do Sul, que ainda continua, em Joinville e outros pelo Brasil, e na Alemanha, isso é muito comum, que era o local onde as pessoas praticavam, além da ginástica, que o alemão gosta de praticar atividade física, eles praticavam o canto, o teatro, entre outras coisas. E esse ginástico foi construído pela sociedade, como você comentou, que todo mundo era unido em torno de uma causa. E essa união fez as pessoas da época relacionadas à música, aos grupos de canto, a adquirir o terreno, que estava indo em direção ao Vale do Bom Retiro, porque os Erings tinham encontrado lá o local da fábrica e das residências, e a coisa estava indo para lá. A escola nova foi levada para lá, a Neue Schule, e aí de repente lá eles construíram o ginástico de Blumenau. E essa sociedade tinha o Frose, que era ali no Stadtplatz, próximo ao Stadtplatz. E você comentou comigo há pouco que esse Frose estava ficando pequeno. E de repente as pessoas comentaram em fazer um novo espaço para a cultura, quer dizer, para a prática musical, para a prática de canto e teatro. Você sabe alguma coisa sobre esse ginástico? Eu sei que o Liederkranz cantou na inauguração, o nosso Liederkranz do Centro Cultural 25 de Julho, mas não tinha separação, era uma coisa só. Comenta um pouco sobre o que você sabe com relação ao Frose, que ele era pequeno e que precisava de um espaço maior, mas nessa mesma época já existia o ginástico, não? Olha, isso eu não tenho certeza. Eu não frequentei muito com ginástica, mas a ginástica que eu frequentei foi no primário, na escola. Não foi naquele grande... Aonde você estudou? Machado de Assis. Que era a escola alemã, era né? a escola alemã, Max Humpel. E você chegou a conhecer? Não, Max não. Max não. Sim, era antigo, né? Aí foi trocado o nome Machado de Assis, por causa da mudança de nome da Segunda Guerra. Era fundado naturalmente só pelos blumenauenses, principalmente mulheres, alguns homens também. E nessas mulheres, quem era fundadora também, quem participou, era a irmã da minha bisavó, era a Berta Brandes. A Berta Brandes participou naquele que hoje é o Tabajara, né? Isso foi na década de 30, 40, mais ou menos. Mas o Tabajara, eu vou chamando que tu lembra dessas coisas pra gente esclarecer. Era o Schützenverein Blumenau, né? E a Schützenverein, E eles que construíram o Frose, o pessoal do... Sim, eles mesmos, o Frozen. Talvez não como ele é hoje, mas antigamente mais simples, né? E essa Berta Brandes era irmã da minha bisavó, ela participou ali no canto e tudo mais. Aqui na época as atividades teatrais também, tudo isso. E outras mulheres também, é claro, ela não foi a única. Você conheceu a professora Elizabeth, que tocava piano? Ela foi embora, ela casou e foi embora para o Rio de Janeiro. Ela falou muitos nomes, ela já me ajudou bastante com nomes, que ela conhece a história de Blumenau. Reschum. Pode ser. E ela fala, tudo que você fala, ela deve ter sido uma contemporânea sua. Sim. Ela estudou em Florianópolis e ela voltou para cá e lecionou no colégio das meninas ali, da luterana. Não lembro dessa. E aí ela conheceu o brigadeiro, que era um oficial da aeronáutica. Ah, é? E ela foi embora.
Tinha Judy Baumgarten também, lecionava piano e também participava. Ela morava lá no Stadtplatz, na Rua das Palmeiras, primeiro. Sim, morava lá. Do lado de uma pianista. E ela dava aula lá. Piano. Isso, ela falou dessa pessoa. Sim, que interessante. Eu também tive aulas algumas com a Judy. Ela chegou a mandar partituras para mim. E a Fräulein Milli, a irmã dela. Sim. E aí esse povo estava lá no Frozen. E aí o que aconteceu? Eles acharam que o Frozen estava com espaço pequeno. Sim. Vocês chegaram a frequentar o teatro, o espaço de teatro da Casa São José, Josef Haus, que era da Católica? Eu não sei, eu pouco sei dessa época. Porque o Marcos Rumpel ia lá, o professor Marcos Rumpel ia no Josef Haus. Mas era final do século, era antes de você nascer. Não, tá. Mas era tudo mais ou menos, mas não era unido. Todos juntos por uma mesma causa. Cultura. E aí, então, nasceu a ideia de construir um teatro, né? Na década de 30. O pessoal comentava que foi encabeçado pelo maestro Gaia, isso procede? Olha, o Gaia veio mais tarde, eu acho. Mas o teatro, o pessoal comenta que foi uma idealização dele. E é por isso que houve uma traição, porque ele, logo depois de inaugurado, ele foi aposentado. O professor Sassi, Victor Sassi, comentou isso. Eu tenho registrado. Pois é. Mas a planta original, ele fez na década de 30. Quem fez o projeto do teatro? O projeto do teatro foi o Franz von Knobel. Que é o seu pai. Meu pai. Ele foi contratado para fazer a planta do teatro. A planta original. E ele recebeu alguma informação para fazer a planta do teatro? Orientação? Que há lendas sobre isso, né? Não sei. E eu não acho que não confere essas lendas. Porque quem fez a obra depois, a construção, pedra sobre pedra, etc., né, foi um outro arquiteto. Esqueci do nome dele, não sei dizer agora. Um outro arquiteto. E ele fez a planta como ele queria, para ele construir como ele queria, como está hoje. Mas ele sabia que não pode mexer nos pontos mais importantes, a acústica do grande salão e outras coisas mais. Aí ele não mexeu. Isso ele fez como original. A fachada principal era muito diferente, muito linda. Eu tenho a planta ali também. Podemos ver depois? Podemos. Então foi modificado o projeto do seu pai? Foi modificado e a planta original desapareceu por muitos anos. E como você encontrou? Mas foi, não sei, é uma sorte que Deus planeja os caminhos certos, né? Então, uma pessoa conhecida minha trabalhava no teatro. Era um homem jovem, tudo assim. Tem um porão? Carlos Gomes tem um porão? Tem. Foi lá no porão, mexeu em coisas lá, achou coisas antigas interessantes. Aí apareceu a planta, onde diz Franz von Knobel. Ele disse, deve ser parente da Negrete. Pegou a planta e trouxe ela para nós. O seu pai. E ela hoje está aqui comigo, né? Que maravilhoso. Porque essa planta, quando ela estava pronta, o Max Hering, os Herings viajavam muito para a Alemanha, e os Schrader também. Então, o Max Hering levou a planta para ser analisada, né? Então, na Alemanha, eles disseram, que coisa boa. Foi aprovada como muito boa. Então, a planta voltou e o outro construtor, então... Mudou a planta? Mudou a planta como visual, como está hoje. Ele começou a obra quando? Tu tem uma ideia? Eu acho que 32, 33. A obra? Mais ou menos. Sabe por quê? Porque existe uma lenda aí, eu acho que é uma lenda, e eu abomino. Agora que eu vou tentar pesquisar o teatro, eu vou atrás disso. Olha, gente, isso aqui, eu vou dar para você. Isso aqui eu penso que é um estudo, um dos estudos do arquiteto, que era o pai da Negrete, que reporta ao novo teatro Frozen.
Sim. que na época ninguém tinha... Isso era início da década de 30, né? Sim. Ninguém tinha ideia de que ia se chamar Teatro Carlos Gomes, porque isso foi feito em função do nacionalismo do Getúlio Vargas. Sim, exatamente. Para mostrar que ninguém era aqui. Tá uma planta muito diferente. Então aqui a entrada até é parecida, a entrada na frente. Ali na frente eles fizeram um grande salão de baile, o atual. Sim. E depois esse salão de baile dava para uma galeria que dava acesso ao grande palco, Hans Gaia. E aqui o foyer, que se chamava em alemão Restaurant, é o restaurante. Depois vinha para o Garderobe e que depois vinha para o grande salão. Ali o local da orquestra e o palco. E o palco com vários ambientes. Tem até uma cozinha ali, ó, que atendia o restaurante. Um quarto, Zimmer, Bering, Kasse, was ist das Kasse? É cofre, portaria. Uhum. De entrada. Verrate, É. Freizimmer, Terraço é terraço, né? Freizimmer. Na parte de cima. Yeah. Aqui é um projeto Então esse é o residencial desenho de Franz von Knobloch, né? Franz Nobel, sim. Franz. Interessante, gente. A entrada, o hall, num hall interno, chegava numa sala e nesse hall também tinha escada para a parte íntima da casa. O escritório, a cozinha bem pequenininha e aqui é um tipo de um depósitozinho de guarda-comida, né? O telhadinho. Subia aqui, tinha a parte interna dos quartos. Existia um pequeno banheiro de banho, uma sala de banho. Quarto número 1, quarto de dormir, que dava para o terraço. É o quarto principal e o quarto número 2, criança 1 e 2. E aqui, bem característica daquelas casas que existiam na região, que o Simon Gramblich fez muito, do arquiteto Franz von Knobloch. Essa é a porta do banco da Caixa Agrícola. Denominação todas escritas em alemão. Letzte Hand, Vassemase, em manuscrito. Gehült. Esse daqui é um outro estudo do Franz von Knobloch, aparentemente para o teatro que era denominado Theater und Musikverein Frozen, Blumenau. Na época ninguém cogitava o nome Carlos Gomes, que é um nome que respinga no nacionalismo impetrado por Getúlio Vargas, que implantou uma ditadura no Brasil. O próprio Franz ficou 3 anos e meio preso por ser alemão e por só falar alemão, em Florianópolis, Blumenau, Joinville. Ele ficou 3 anos e meio preso. Ele ia ser deportado quando ele disse que a família dele tinha que ir junto. No caso, a Negrete, que nos mostra seus projetos. Era uma pequena que também teria que ir junto. Aí eles desistiram de enviá-lo de volta para a Alemanha. É interessante os estudos de Franz von Knobloch, que foi o arquiteto que elaborou o projeto do Teatro Carlos Gomes, que era conhecido como novo projeto do Teatro Frozen. E eu reconheço partes do espaço que tem lá. Isso aqui é a entrada frontal, onde dá um grande espaço, que aqui ele denominava restaurante. As escadarias que sobem para o grande salão e o grande vazio que tem ali. A Negrete comentou que nessa época o museu, a Negrete é a filha do arquiteto Franz von Knobloch, comentou que o Teatro Carlos Gomes tinha uma harpa. Sim. Quando você tocava piano lá. Sim. Você chegou a vê-la? Não. Só comentava-se, né? Então, Hans Gaia disse. Hans Gaia. Nós temos uma harpa, Karen. Você não quer aprender? Eu disse não. Que interessante. Mais uma parte, nós percebemos pela planta baixa
que isso aqui foi executado exatamente como está aqui. É aquele átrio externo, né? Só que aqui existe portas. E esse restaurante, já é um novo estudo do restaurante. Garderobe. Restaurante. Existe. Hoje é um grande espaço que tem aqui. Isso aqui está próximo da realidade atual do que foi construído. Então, são estudos de Franz von Knobel, do que foi construído o Teatro Carlos Gomes, que era, mais uma vez, reforçando o nome, atualmente conhecido como... Como é que é o nome inteiro mesmo? Era teatro... O nome do Carlos Gomes era outra, Sociedade, tal, é um nome enorme, mas predominava o Carlos Gomes. E, na verdade, era o Theater do Musikverein Frose, porque era uma nova sede para o Frose, construído na rua 15 de novembro. E esse é o corte efetuado por Franz von Knobel. Curioso observar que já se contava com o palco giratório. Aqui nós temos o detalhamento da ferragem. A estrutura de painéis de fundo de palco, os camarotes, e existia na parte dos fundos, na parte da frente, existia um espaço embaixo do palco. Então é assim, o acesso feito na parte de baixo e sobe, como é hoje, tem um elevador que sobe para onde está o grande palco. Coisa que as pessoas não se atêm hoje, que é a saída do ar quente, já previsto no projeto de Franz Knobel, com aberturas para cima do telhado. Já estamos olhando o projeto que poderia ter sido executado. O nome da prancha é Miltergerst Grundriss zum Theatergebäude des Musik- und Theaterverein Frose, Blumenau. Recebeu o nome, novamente eu repito, Teatro Carlos Gomes, porque ele foi inaugurado após a Primeira Guerra Mundial, o início da Primeira Guerra Mundial. E esse projeto já existia em maio de 1936, 3 anos antes do início. Aqui nós temos o carimbo de Franz von Knobel, o arquiteto, que se denominava engenheiro e arquiteto, porque sua formação era ampla, como aconteceu até pouco tempo atrás na Alemanha, que nós percebemos que o arquiteto Hans Bross tinha essa mesma formação, onde eles viajavam pela Alemanha estagiando, desenhando, projetando, desenhando e executando obras. Esse é o pavimento térreo. Nós temos a entrada principal, que é a parte da frente. Segundo sua filha Negrete von Knobel, foi contratada uma empresa de execução que modificou um pouco o projeto do teatro. Nós percebemos um estudo anterior, onde que me parece que houve um respeito àquele estudo. Então aqui era o grande salão, a escadaria. Isso aqui era no nível da rua 15 de novembro, essa primeira parte aqui, e a parte do palco já estava, a parte do palco que hoje é conhecido palco Hans Gaia, está num piso superior, acima disso, porque essa região era apresentava uma topografia acidentada. Interessante os nomes, como ele colocava. Bühne é o palco? Bühne, sim. Bühne. Bühne é palco. Aqui nós temos o Ankleide, Nebelmagazin. A troca de roupas. A Negrete fala fluentemente o alemão, então ela sabe do que se trata. Sim. Vorraum. E é fácil de observar que realmente o seu projeto foi modificado na execução. Nós percebemos que há um certo conflito na localização das escadas, hoje que também recebeu o elevador. Nós percebemos o cuidado de Franz von Knobel ao colocar essa circulação vertical, essa simetria
respeitada. Nós não temos muito essa simetria na espacialização interna hoje do teatro, que na parte dos fundos tem um bar, tem uma circulação lateral, tem os banheiros. Nós não temos essa organização do arquiteto, do projeto original do arquiteto. E é interessante que tinha uma escadaria aqui que ia para um local a partir do palco. Mais um nível com o nome Theater Musikverein Frozen Blumenau. Sim. Nada de Carlos Gomes, que foi o nome dado pós início da guerra. Aqui a assinatura do arquiteto. A entrada, nós estamos entrando, foi um pouco modificado na hora de executar pela equipe de execução. Olha, uma pequena cozinha ali, esse espaço existe. A circulação vertical, aqui está escrito Theater Saltfundament, o lugar da orquestra, que geralmente era musicado, e o palco, com todos os espaços. É interessante que tem umas paredes coloridas em azuis, que nós não sabemos, pode ser as paredes que tinham na parte inferior. Isso é a parte alta onde vai aqueles painéis, que é um pé direito duplo, né? Isso é a parte inferior. Ou ao contrário. Então, o desenho de Franz von Knobel, maravilhoso. E nós soubemos